O que será que acontece na nossa cabeça quando a gente decide comprar alguma coisa? É uma pergunta que vale milhões, né? Hoje, vamos mergulhar em duas áreas que tentam decifrar exatamente isso e que, olha, estão mudando completamente as regras do jogo para as empresas. E essa é a grande questão para qualquer negócio. Por décadas, as empresas investiram rios de dinheiro em pesquisas, mas a verdade é uma só. O comportamento humano é super complexo e quase sempre imprevisível. E a razão para isso está bem aqui. Um dos principais motivos é este número aqui. Segundo pesquisas, 70% das nossas operações cerebrais acontecem no piloto automático. É isso mesmo. Pensa só, desde escolher o café da manhã até o caminho para o trabalho, a maior parte das decisões é inconsciente, feita para economizar energia. E claro, isso cria um problema gigantesco para o marketing tradicional. Isso gera o que os especialistas chamam de gap, sabe? Aquela diferença enorme entre o que a gente fala e o que a gente de fato faz. Uma pesquisa de opinião até consegue capturar as intenções racionais, mas não consegue acessar aquelas forças inconscientes que guiam as nossas escolhas. E foi justamente para preencher essa lacuna que surgiu uma nova abordagem. Bom, se a resposta não está no que as pessoas dizem, onde é que ela estaria? A solução foi ir direto na fonte, o cérebro humano. E foi assim que nasceu um campo que busca entender o que realmente acontece na hora de uma decisão de compra. E aqui entra o neuromarketing. A ideia é até que simples: usar o conhecimento sobre o cérebro para criar estratégias de marketing mais eficientes. É a aplicação prática da neurociência para entender desejos e motivações que muitas vezes nem o próprio consumidor consegue colocar em palavras. E olha, esse campo não surgiu do nada prontinho. Quando o termo foi criado, lá em 2002, o foco era bem direto, otimizar estratégias. Mas com o tempo, a percepção foi mudando. Os pesquisadores sacaram que a chave não era só a lógica, mas sim aquela dança complexa entre emoção e razão. Hoje, o neuromarketing é visto como uma união super sofisticada entre a pesquisa do consumidor e a neurociência cognitiva. Mas, conforme o campo foi amadurecendo, uma coisa ficou bem clara. Neuromarketing não era a história toda. Parecia que estava faltando uma peça fundamental nesse quebra-cabeça. A pergunta que começou a surgir foi a seguinte: a gente está falando só de uma ferramenta de negócios? Ou será que existe uma ciência mais fundamental por trás disso tudo? Descobrir a resposta para isso mudaria completamente a forma como a gente enxerga essa área. E então se descobriu que sim. Por trás da aplicação prática do neuromarketing existe um motor científico, uma base acadêmica. E essa base tem nome: neurociência do consumidor. A neurociência do consumidor é o lado, digamos, científico da história. Aqui, o objetivo não é vender um produto. O foco é usar métodos científicos super rigorosos para entender a psicologia do consumidor no nível mais profundo. É a pesquisa pura, a busca pelo porquê das coisas. E para entender essa relação, tem uma analogia que é perfeita. Pensa na relação entre a psicologia e a neuropsicologia. Uma é a ciência fundamental, a outra é a aplicação, certo? Pois é, a neurociência do consumidor e o neuromarketing funcionam exatamente da mesma forma. Então, o ponto crucial é este. De um lado, a gente tem a ciência, focada em responder por quê. E do outro, a gente tem a aplicação, focada em como usar isso. São, na verdade, duas metades que se completam. Vamos detalhar um pouco mais essa diferença. A neurociência do consumidor é o domínio dos pesquisadores, do ambiente acadêmico. O objetivo aqui é entender os mecanismos por trás das nossas escolhas e avançar as teorias sobre o comportamento humano. Já do outro lado, o neuromarketing está no mundo dos negócios. Os profissionais de marketing usam essa ferramenta para aplicar esse conhecimento e atingir uma meta bem clara: aumentar a eficácia das estratégias. Ok, agora que a diferença está mais clara, a pergunta é: como é que essa ciência funciona na prática? Que tipo de ferramenta permite que pesquisadores e profissionais deem essa espiada dentro da nossa mente? O kit de ferramentas, olha, é impressionante e vem direto da medicina e da pesquisa. Temos, por exemplo, a ressonância magnética funcional, o fMR, que mapeia o fluxo de sangue para ver quais áreas do cérebro ascendem. O EEG mede a atividade elétrica em tempo real. Além disso, tem o rastreamento ocular, para saber exatamente para onde a pessoa está olhando, e até sensores que captam microexpressões faciais e reações na pele, revelando as emoções. E onde é que essa tecnologia toda está sendo usada? Uma grande revisão de estudos mostrou que o varejo está na frente, com mais de 1/3 das aplicações. Aí publicidade e e-commerce vêm logo em seguida.
Isso quer dizer que essa ciência está sendo usada para tudo, desde a organização de um produto na prateleira até o design de um anúncio que realmente prende atenção. Então, qual é a grande lição dessa relação entre a ciência pura e a aplicação nos negócios? E, mais importante, o que isso nos diz sobre o futuro do conhecimento do consumidor? A mensagem principal é que não se trata de uma competição de jeito nenhum. É uma colaboração. A neurociência do consumidor e o neuromarketing são parceiros. Um não existe de forma realmente eficaz sem o outro. São dois lados da mesma moeda. É um verdadeiro ciclo que se alimenta. Tudo começa com a ciência, que descobre um insight fundamental sobre o cérebro. O marketing, então, pega essa descoberta e adapta para um desafio prático de negócios. E, por fim, as empresas usam essa aplicação para refinar suas estratégias, criando produtos e experiências que realmente se conectam com as pessoas. É uma dinâmica que alimenta tanto o conhecimento quanto a inovação. É claro que um conhecimento desse nível traz uma responsabilidade enorme. O ponto essencial é que o avanço técnico precisa andar de mãos dadas com a discussão ética. É a única forma de garantir que todo esse poder seja usado de forma responsável. E isso tudo nos deixa com uma pergunta fundamental para o futuro. Entender o que motiva as pessoas de um nível subconsciente é uma ferramenta poderosíssima. A questão é, onde a gente traça a linha entre persuasão e manipulação? Responder a isso não é só um desafio ético, é a discussão que vai definir o futuro e a legitimidade de todo este campo.